Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Seja muito bem-vindo então ao nosso projeto e nós vamos começar nessa aula salvando os arquivos, tá? Então primeiro vamos salvar o arquivo aqui do Excel, tá? Então vou aqui em arquivo, salvar ou salvar como. Eu vou salvar na área de trabalho, tá? Que eu tenho uma pastinha aqui que eu criei. Essa pastinha eu coloquei o nome de GPCC, ou seja, gasto de parcelas de cartão de crédito, tá? Então eu vou selecionar a pasta aqui, vou clicar em abrir, tá? Ou dou um duplo clique aqui em cima da pasta. E aqui eu vou salvar o nome do nosso arquivo. Aqui eu vou salvar então como GPCC, tá? E a extensão aqui, né, o tipo de arquivo que a gente tem que mudar para pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, tá? Ou *.xlsm, tá? Que é a extensão que guarda os nossos códigos quando a gente está trabalhando com o VBA. Então vou clicar aqui em salvar, pronto, está salvo. E agora nós vamos aqui fazer a mesma coisa com o banco de dados Access, tá? Então a gente vai salvar as nossas informações dentro do banco de dados Access. Então eu vou clicar aqui, banco de dados do desktop em branco, tá? Vou selecionar o local, então vou salvar novamente lá junto com a pasta, tá? E aqui eu vou colocar a mesma sigla, só que eu vou colocar minúsculo, GPCC, e vou clicar em OK. Feito isso aqui, a gente manda clicar em criar, ok? Então está criado aqui o nosso banco de dados, está salvo, né? A gente não criou as tabelas, né? Mas já criamos o banco. E aqui nós temos a planilha. Então nessa planilha aqui, eu vou colocar primeiramente uma cor de fundo, tá? Vou colocar aqui um cinza aqui, mais ou menos, tá? Ok? E aqui eu vou nomear aqui a planilha para GPCC, tá? Ok, só para deixar aqui dessa maneira. Muito bem, vamos aproveitar e vamos criar as nossas tabelas no banco de dados, tá? Então já vamos deixar criada toda a tabelinha aqui que a gente vai precisar. Então ele vai vir assim, nós clicamos no modo design e vamos salvar a primeira, vamos chamar a primeira tabela aqui de tabela usuários, tá? Porque a gente vai criar depois usuários para logar no sistema. Então, vou chamar aqui de usuários, vou colocar aqui usuários e vou clicar em OK, tá? Aí aqui eu vou mudar para ID underline usuário, tá? Vou deixar a numeração automática. Depois nós vamos colocar usuário e depois aqui nós vamos colocar senha, tá? Então são os campos que nós vamos ter nessa tabela. Vou clicar ali em salvar. Modo exibição, vai ficar assim, podemos fechar aqui no X e vamos aqui na aba criar nova tabela, tá? E a próxima tabela que a gente vai criar vai ser uma tabela de cartão. Então vamos lá, vou clicar aqui no modo design, vou chamar aqui de cartão, tá? Vou dar um OK, beleza? E aqui nós vamos digitar o ID underline cartão, numeração automática a gente vai deixar. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube.
Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. A bandeira, tá? Que vai ser a bandeira que eu vou colocar ali a bandeira, se é hiper, se é master, enfim. Então, se é Visa, tá? Vou colocar o final do cartão, tá? Vou colocar o dia do vencimento, então aqui o dia eu vou colocar aqui dia vencimento abreviado e vou colocar aqui o limite desse cartão, tá? Vou clicar aqui em salvar, vamos fechar e vamos para o próximo procedimento, novamente criar tabela, tá? E aqui nós vamos voltar aqui na página inicial, Modo Designer, e aqui vai ser a tabela que a gente vai fazer, vai ser a lançamento, tá? Então, vamos colocar aqui, lançamento, tá? Eu vou colocar tudo no singular, tá? Lançamento. E aí vou colocar aqui, ID do lançamento, tá? Depois a gente vai ter o campo data. Esse data aqui eu vou mudar, não vou deixar texto, vou colocar data e hora. E aqui, em formato, eu vou colocar esse formato aqui, ó, de data abreviada, tá? Depois, nós vamos colocar o cartão, ok? Vou deixar texto curto, valor, tá? Valor, ok? Depois nós vamos colocar a quantidade parcela, eu vou abreviar aqui, quantidade parcela. Depois, na sequência, a gente vai ter o valor parcela, tá? Depois, a gente vai ter o valor pago e, na sequência, a gente vai ter a descrição, tá? Vão ser esses campos aqui, tá? Vou clicar aqui no botão salvar, pronto, tá aqui, vou abrir todas as nossas tabelas, as 3 tabelas que a gente vai trabalhar. Bom, o cidadão está perguntando assim, Érico, mas como é que você definiu esses campos aqui, tudo direitinho, tá? Quando eu vou projetar o sistema, então eu já penso em todos esses campos aqui, tá? Depois a gente vai reproduzir todos esses campos para fazer o CRUD, que é o cadastrar, pesquisar, atualizar, excluir, tá? Baseado nesses campos aqui, tá? Então, quando eu vou projetar o sistema, eu desenho o sistema, as telas, tá? Você pode usar eu, no caso, uso folhas normais, assim, que eu gosto de rabiscar, então eu desenho, defino quais são os campos que essa tabela vai ter, conforme o sistema, ok? Então, por isso que sai dessa forma aqui os campos, né? Então, muito bem. Aqui está criado, aqui a nossa base de dados já está pronta, então a partir da próxima aula, a gente já vai poder começar aqui nessa parte aqui, que já é da gente criar as nossas primeiras telas aqui, para a gente poder estar continuando. Então, aguardo você na próxima videoaula. Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000, há mais de 23 anos, sempre descomplicando a informática. Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel e ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir.
Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas, funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso? A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel. Você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Neste endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção, eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular que é a Universidade do Axis. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA e nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!